tarde, crianças do segundo ano. Hoje, 29 de junho de 2020, a professora traz para vocês história no livro, nas páginas 354 a 356. Vamos estudar hoje sobre os meios de transporte. Você consegue imaginar como seria a vida na Terra sem as invenções como a bicicleta, o carro, o trem e o navio? Essas máquinas, inventadas em diferentes épocas, foram evoluindo com o tempo para atender às necessidades do ser humano. E isso chamamos de meios de transporte. Ok? Os meios de transporte, eles variam de região para região. Essas diferenças se devem a questão como clima, tipo de solo, condições de vida da população, entre outros. Certo? Aqui no livro, na página 354, vocês podem ver algumas fotografias que representam meios de transporte. Na página 355, a gente vai descrever cada um deles. Como podem ser os meios de transporte? Podemos nos locomover na terra, na água e no ar. Por isso, os meios de transporte eles podem ser divididos em terrestres, aquáticos ou aéreos. Os meios de transporte terrestres são aqueles que se movimentam nas ruas e nas avenidas, nas rodovias, estradas de ferro e nas vias subterrâneas. Os meios de transportes aquáticos são aqueles que se locomovem em oceanos, mares, rios e lagos. Então, nós podemos observar aqui, terrestres, bicicleta, ônibus, carro, motocicleta, são meios de transporte terrestres. Aquáticos, navio, barco, canoa, se locomovem onde? Na água, nos mares, nos oceanos. Então, quando se relaciona a transporte que se locomove na água, nós chamamos de aquáticos. E também os meios de transporte aéreos, os aviões, está aqui a fotografia bem nítida para vocês verem. Esses transportes que se locomovem no ar, nós chamamos de meios de transportes aéreos, crianças. Esses três tipos de meios de transportes, eles podem ser de uso privado ou público. Privado, quando utilizado somente pelos seus proprietários, para transporte próprio. Público, quando podem ser utilizados por qualquer pessoa mediante a pagamento ou não. Quando a gente fala aqui, os ônibus da Trampolim, é um meio de transporte público. Você paga, você anda. Ok? O carro da sua casa é um meio de transporte privado, porque quem vai andar ali é somente o proprietário, o dono, a família. Não é qualquer pessoa, você não vai passar na avenida parando e pegando qualquer pessoa de lotação. Compreenderam? Então, na página seguinte, nós continuamos falando o seguinte: os meios de transporte mais utilizados no Brasil são movidos a motor, como os carros, ônibus e motocicletas. Quando não existiam os motores, as pessoas contavam com o auxílio de animais, como os cavalos e as mulas, para se locomover. Existiam também transportes movidos pela força humana. Então, vocês podem observar que a carroça também é um meio de transporte, só que ela não é a motor. Ela é movida a tração animal, o animal que puxa, certo? Mas também é um meio de transporte. E vocês seguem respondendo as questões a seguir, do 1 ao 3. Questão de número 1, crianças.
No seu dia a dia, você costuma fazer uso de algum meio de transporte? Sim ou não? Se sim, você vai responder sim e dizer qual meio de transporte. Se é carro, se é bicicleta, se é moto, se é ônibus. Número 2. Há meios de transporte que não existe onde você mora, mas você acha que deveria existir? Quais? Por quê? Aí você vai observar os meios de transporte e você vai dizer: bom, eu acho que aqui deveria ter o trem. Por que você acha? Você vai responder. Converse com uma pessoa mais velha sobre os meios de transporte que existiam no seu bairro anos atrás. Aí você vai puxar lá bem no passado, né? Tempo da sua avó, do seu avô. Os meios de transporte sempre foram do mesmo jeito? Aí você vai escrever as suas descobertas nas linhas abaixo. Sim ou não? Ah, não, professora, antigamente as pessoas só andavam de carroça, não existia carro, a minha avó falou, ou andava em mulas, entendeu? Aí você vai responder aqui. A partir da conversa, na letra B, tente imaginar como eram os meios de transporte e faça um desenho em uma folha à parte. Ok? Entendido? Então, assim, um cheiro bem grande no coração de vocês, assim, ó. Tá? A professora tá morrendo de saudades. Até a próxima aula.